Fala galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No giro de hoje falarei sobre o contrato do Payet, sobre a insatisfação da diretoria com atitudes dele extracampo. Falarei também sobre a mobilização da torcida pela venda da SAF do Vasco, sobre a declaração de Júlio Brandt a respeito disso e sobre a aproximação do São Paulo a Evangelos Marinakis. Então não sai daí que vou rodar a vinheta e venho com as notícias quentinhas do nosso gigante para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, começo falando sobre o Vasco, que virou o ano com a necessidade de sentar com alguns jogadores para negociar renovações de contrato, entre eles Dimitri Payet. A princípio, a diretoria tinha o desejo de contar com o francês ao menos até o fim da temporada, mas as conversas esfriaram, o assunto não voltou a ser debatido e o camisa 10 caminha para seus últimos meses vestindo a camisa cruz-maltina. Payet tem vínculo até o dia 5 de maio. Com um salário mensal de aproximadamente 1,5 milhão, o Vasco chegou a ter otimismo na possibilidade de renovar com o meia até dezembro, diluindo o que ele tem para receber nos meses que seriam acrescentados ao contrato. A ideia, que teve muita força no início da temporada, tinha como objetivo especialmente oxigenar o fluxo de caixa, além, é claro, de ser uma solução para contar por mais tempo com um jogador que era considerado essencial e referência técnica dentro do elenco. Diante das atuações sem brilho do francês, no entanto, o assunto não voltou à tona. Payet atuou em 12 jogos na temporada, 2 deles como titular. A única participação em gol foi a assistência para a Rayan na vitória sobre o União Rondonópolis pela Copa do Brasil. A gestão do presidente Pedrinho vive um momento de austeridade financeira, com ingresso recente no regime de recuperação judicial e freio nos gastos. Diante das atuais circunstâncias, a avaliação da diretoria é de que o baixo retorno técnico não compensa o alto custo necessário para manter Payet no elenco. Aos 37 anos, Payet tem 70 jogos disputados pelo Vasco com 7 gols e 11 assistências. E segundo o jornalista Fábio Azevedo, a ida do Payet para Sapucaí após a eliminação do Campeonato Carioca não foi visto com bons olhos internamente. A diretoria do Vasco pode inclusive chamar a atenção do francês por essa atitude. Maxime Domingues, que não vem sendo relacionado pelo técnico Fábio Carille, também estava com o Payet na Sapucaí. Agora vamos lá, eu acho que o tempo do Payet no Vasco acabou mesmo. Eu acho ele um baita jogador, mas com a nossa camisa não deu certo, né? Ajudou muito em 2023, 2024 deu uma caída e esse ano tá pior ainda. Então deixe ele seguir sua vida mesmo, né? E vamos atrás de peças que de fato queiram mesmo se comprometer, coisa que não venho vendo nele tem tempo já, infelizmente. Agora mais uma notícia para você que me acompanha aqui é que o São Paulo parabenizou o Olympiacos via Instagram pelo seu centenário, o que seria um péssimo indício para alguns vascaínos. E segundo a News Colina, as notícias em São Paulo dão conta de um acordo próximo do grego com os paulistas. Enquanto isso, seguimos sem rumo quanto à venda da nossa SAF. Isso é desanimador demais, pois o associativo já mostrou que não tem mais condição de gerir o Vasco. Já chega dessa mesmice. Quem mais sofre com isso é quem? Nós, torcedores, claro, né? E eu achei interessante o que o Wesley Curti falou em seu X, abre aspas, quem realmente quer vender tem sede, vai atrás, faz acordos, reuniões, conversa olho a olho com investidores, mostra interesse. Pedrinho e as pessoas ao seu redor nunca demonstraram isso, pelo contrário, sempre trataram o assunto meio que com desdém, como se quisessem ser os salvadores da pátria e recuperar um associativo falido que está anos atrás de outros clubes e que não consegue ser competitivo com as próprias forças. Pedrinho sairia da Globo para cuidar de piscina? O projeto sempre foi assumir o futebol, no fim, a sede do poder sempre fala mais alto, fecha aspas. O que você achou a respeito disso? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu só sei que dá um enorme desânimo ver o Vasco começando mais um ano com o futebol de quinta. Desanimador mesmo. Agora mais uma notícia rápida nesse vídeo é que Júlio Brandt disparou contra o associativo em uma rede social. Abre aspas. Quando estava na Sempre Vasco, foram mais de 10 anos de luta para que o desejo do sócio e torcedor fosse ouvido e respeitado. O golpe da Lagoa contrariou o desejo da torcida em 2018 e todos ficamos devastados. O que mudou? Tenho certeza que vários amigos lá pensam ainda do mesmo modo.
O sócio e torcedor querem a Vasco SAF gerida por investidores profissional, não mais pelo associativo. Esse modelo acabou. Por que não respeitar o desejo do sócio que votou por isso? Revenda já. Fecha aspas. E a guerra política no Vasco vai ganhando novos episódios e vou te falar uma coisa bem real, viu? Isso é só o começo. Espere cenas dos próximos capítulos que 2026 vai ser sinistro em relação a essas brigas por poder. E os torcedores no meio disso, né? Vamos nos preparar. Assim que acabou o jogo entre Vasco e Flamengo, que culminou na nossa eliminação do Campeonato Carioca, as páginas setoristas que cobrem o dia a dia do Vasco, em especial a News Colina, começaram um movimento para a revenda da SAF. Acredito que, além da ineficácia do quadro social do Vasco em resolver os problemas do clube, está mais que comprovado que, com o enfraquecimento da SAF, o associativo ganha forças nos bastidores e, com esse movimento, ressurgem os clubes políticos que, em sua grande maioria, não representam os torcedores vascaínos cansados desses políticos. Esse movimento exige que seja respeitada a vontade do sócio-torcedor que no dia 7 de agosto de 2022 votou a favor da SAF, com mais de 79% de aprovação para que o Vasco da Gama vendesse 70% dos seus direitos ativos. Pelo lado da atual diretoria, no dia 14 de 11 de 2024, Pedrinho concedeu uma coletiva e em uma de suas falas mencionou que tem 3 NDAs, siglas em inglês para acordos de confidencialidade assinados com investidores. Pedrinho afirmou que, enquanto ele for presidente do Vasco, sua intenção será a venda da SAF. Esse é um assunto que deve ser tratado como prioridade máxima dentro do Vasco. O torcedor está machucado e cada vez mais descrente do movimento de venda da atual gestão, pois a cautela que tanto se prega para o torcedor virou inércia. Pedrinho tem grandes desafios à frente do Vasco e o torcedor só quer que ele cumpra a missão e faça a melhor revenda da SAF. Os créditos dessa reportagem vai para a Sport News Mundo, né, que foi quem falou sobre essa movimentação da torcida para a revenda da SAF. Enfim, vamos esperar cenas dos próximos capítulos, como eu falei anteriormente, porque essa novela está longe de acabar. Mas é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, peço para deixar o like, peço para se inscrever se não for inscrito e está aqui pela primeira vez, e peço também para ativar o sininho das notificações para ficar sempre grudadinho comigo aqui no canal Vasco Meu Mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas, tchau!